Man, I Am Podcast. Bem-vindos a mais uma Late Night Session. Hoje vamos discutir o caso da brasileira que se engajou em atividades de cariz, se engajou a fazer o coito com um prisioneiro enquanto ela era guarda prisional. Este é o terceiro e espero que seja o último vídeo desta saga. Para aqueles que quiserem acompanhar o desenrolar todo da história desde o início, deixarei aqui o link do primeiro vídeo e neste vídeo no final terá um link do segundo e pronto, terão que ver pela ordem oposta, mas vamos nos deixar de delongas e vamos ver o juiz a deliberar a sentença da menina Linda de Souza Abreu, brasileira que praticou o coito com um prisioneiro. Let's get it, man. Linda Catherine de Souza Abreu, you may be seated. You're aged 31. In June 2024, you were a prison officer at His Majesty's Prison, Wandsworth, and I have to sentence you for the offence of misconduct in that public office. On 25th of June 2024, you engaged in sexual activity with a prisoner. That compromised your role as a prison officer and was misconduct which undermined discipline within the prison and put fellow officers at increased risk. You knew that conduct was forbidden, and forbidden for good reason. You also consented to a second prisoner video recording these events. Within a few days, that video went viral on the internet, and your offending became known to the prison authorities. You have asked for two other offences of misconduct in a public office to be taken into consideration. One was performing oral sex on the same prisoner on a separate occasion on the same day, an event partly recorded by accident on your prison-issue body-worn camera. The other was a previous occasion of sexual intercourse with the same prisoner. You started work at Wandsworth in January 2024, some 5 months before this offending. You completed basic training in April. That training includes counter-corruption training, which emphasised the need to maintain professional relationships with prisoners and avoid becoming compromised by them. We are all aware that HMP Wandsworth has had grave problems, and it was and is a challenging working environment. The conditions there were the subject of an adverse report from the Chief Inspector after visits between 22nd April and 2nd May 2024, in consequence of which a large number of prisoners were moved elsewhere. I've reviewed that report in preparation for this sentence. In the course of this sentence, I shall refer to the pre-sentence report prepared by Lucy Jones and the psychiatric reports prepared on the instructions of the defence by Dr. Kuhlmann, a consultant forensic psychiatrist who has the advantage that he worked at Wandsworth in the recent past. On 25th June 2024, you were on duty in uniform when you went to a cell with the prisoner. You took off your prison-issue radio and put it to one side. Your set of keys was at risk of being taken. A second prisoner was present and had a camera, doubtless on a phone which must have been an unauthorised phone. He also appears to have been smoking cannabis. Rather than challenge his possession of a phone or cannabis, you consented to him recording what was happening. The recording lasts some 4.5 minutes, during which you gave the prisoner oral sex, then vaginal intercourse. Oh, wow. Damn, esse juiz é rijo, hein? Durou cerca de 4 minutos e você primeiro engajou-se em... E depois... Esta foda! God damn it. Uau! Isto é um bocado
bocado gráfico, mas foi exatamente assim que se passou. Eu tive a oportunidade de ver o vídeo sem censura e isto é completamente degradante, man. É o fim, é o fim. Também ela tem passaporte português, não sei se por tempo de permanência, é natural do Brasil, vai para o Reino Unido, casa-se com um indivíduo inglês de ascendência queniana ou nigeriana, tem um filho, mas engajam-se num estilo de vida libertino, praticam a poligamia, os swings e afins, e ela não satisfeita, tem uma página no OnlyFriends, e não satisfeita, consegue este trabalho e engaja-se em atividades e começa a praticar o coito com um prisioneiro. Eu não entendo o que é que essas pessoas querem da vida, eu não consigo entender o que é que se passa na cabeça dessas pessoas, mas este juiz está aqui ele está a descrever graficamente aquilo que se passou no vídeo. Mas como eu disse, tem aqui em cima ficará os links, o link do primeiro vídeo, e a partir daí vocês podem ver por ordem. Taken. A second prisoner was present and had a camera, doubtless on a phone which must have been an unauthorized phone. He also appears to have been smoking cannabis. Rather than challenge his possession of a phone or cannabis, you consented to him recording what was happening. The recording lasts some 4.5 minutes, during which you gave the prisoner oral sex, then vaginal intercourse in a number of positions, before concluding by giving him more oral sex. You Esse juiz. Mas eu acho que é assim que tem que ser nos tribunais, não é? Ele está a descrever exatamente o que se passou. Primeiro você foi lá e fez uma chamadinha para Bruxelas, uma mamadazinha para o meu menino, para ele ficar no mood, para ele ficar mais bem disposto com aquela garra. Depois ele penetrou-te em várias posições e no final ainda foste lá mamar mais um bocadinho. Eu não imaginem o que é os familiares dela que vivem no Brasil. No Brasil não, mesmo que vivem no Brasil, terem que ver isto. Conseguem imaginar o que é a tua família achar que estás bem na vida e estás... E aliás, a irmã dela já lhe tinha avisado sobre esse estilo de vida alternativo que ela levava. E avisou para não misturar o trabalho com o prazer. Tu não comes a carne onde tu ganhas o pão. Isto é uma má política, especialmente neste tipo de profissão. A lidar com indivíduos violentos, com foras da lei. Que tão displicente. Of a phone or cannabis, you consented to him recording what was happening. The recording lasts some 4.5 minutes, during which you gave the prisoner oral sex, then vaginal intercourse in a number of positions, before concluding by giving him more oral sex. You participated with evident enthusiasm. Oh, goddammit. The second prisoner recorded events and provided a commentary by way of encouragement, including saying, "Guys, we made history. This is how we live at Wandsworth, bruv. And you know you are a gangster." Both prosecution and defence asked me to view the footage, and that I have done. Through your lawyers, you have provided a written basis of plea accepted by the prosecution, confirming that you consented to the sexual activity and to the second prisoner recording it. You deny that you had any prior knowledge. Esta altura do campeonato é inegável, mas ela negou o quê? Or gave any consent for the video to be uploaded to the internet. Então, mas, ok. Ela, no apelo que ela fez, obviamente para levar uma sentença mais leve, foi que ela teve conhecimento, estava a ser filmada, ela consentiu em fazer uma chamadinha, pagar um boquetezinho para o menino, levou com pau, levou madeira em várias posições, depois fez mais um boquetezinho, e sabia que tudo estava a ser filmado, o companheiro de cela estava lá a presenciar e a gravar o momento, mas não consentiu que aquilo fosse exposto para a internet. Não era suposto fazer o quê? É que aquilo antes de sair ainda girou pela prisão, porque eles aparentemente têm acesso a telefones, telemóveis,
que não é suposto terem, mas isto é aqui em Portugal, é no UK, na América, eles têm acesso. E nós sabemos que sim. Mas eu não entendo este argumento que ela faz aqui no apelo dela, dizendo eu consenti que ele filmasse, mas não era para espalhar. Isto é um argumento, pá, não vou dizer adolescente, é mesmo infantil. Tipo, tu não vais conseguir convencer que tu és ingênuo a este ponto. You also deny any intention that the recording be uploaded to an OnlyFans account that you'd opened in the past, but which had been dormant since January 2023. I shall sentence you on the basis that you did not intend the recording to be uploaded to the internet for public viewing, let alone OnlyFans. However, you consented to that recording being made in circumstances where you would have no control over it and no assurances as to privacy. And the fact of the recording made you even more vulnerable to blackmail. From what I know about you, you were certainly not naive about the media or social media. It must have been obvious that the recording would be shown around and shared, at least amongst prisoners at Wandsworth, where it would do the most harm. Como é óbvio, meu. Ninguém com 2 dedos de testa vai acreditar na conversa desta cidadã quando ela nos diz não, eu consenti que fosse filmado, mas nunca consenti que fosse partilhado. I mean, come on, man. Homens fazem isso, mulheres fazem isso, tipo, stop, tipo, parem só, tipo, para. Tipo, isto é ridículo. Isto é só ridículo. Whether you intended it or not, the fact is that the video went viral and caused great harm. Many offenders do not intend the harm that their offending causes, but they nevertheless bear responsibility for it. You've asked for two other offences to be taken into consideration, and I shall do so. They show that this offence was not isolated. It was part of repeated behaviour. It's not clear when the earliest offence occurred, so I shall assume the repetition was within a few days. It seems that you became aware that the recording had gone viral on Thursday, 27th June 2024. Pânico. Early the following morning, you rang the prison to say that you were not returning to work, that you were at the airport and had a family emergency. Oh, snap. A portion of the recording was drawn to the attention of prison staff during 28th June. Ou seja, tentou fugir. Quando se apercebeu da situação em que estava, tentou voltar para o Brasil, ou para Portugal, porque ela é cidadã, mas eu duvido que ela voltasse para Portugal, porque aqui a Europol simplesmente vinha cá buscá-la e ela tinha que responder pelos crimes lá. O mais provável fosse ela tentar embarcar para o Brasil, porque eu não sei quais é que são os acordos de extradição que existem entre os dois países, mas isto lá está, má fé. Em vez de ficar e aceitar as consequências, olha, não vou trabalhar, tive uma emergência, tenho que viajar também, estou no aeroporto. Estava a tentar fugir em vez de enfrentar as consequências. Prestem bem atenção. At 7 p.m. that night, you were detained at a departure gate at Heathrow, where, in company with your father, you were seeking to board the plane for Madrid. Ah, ok. You say you were planning to leave the country only until the public and media interest in the video had died down. Até o interesse da mídia e das redes sociais desaparecesse e tu depois voltavas. Mas não, aquilo que você cometeu é crime, é uma violação das regras da prisão, né? E é crime, você tem que ficar e tem que responder. Você não pode ir, vou deixar a poeira assentar e depois... Não é assim que funciona, amiga. E você sabe melhor do que isso. You maintain that you did not understand that your misconduct had been illegal, although to Dr. Kuhlmann you said that your husband had advised you not to hand yourself in. This is an instance of many apparently contradictory things that you've said in accounts that you've given. The fact is that you were clearly aware that the video was evidence of serious misconduct when you planned to leave the country. You were interviewed by the police on 29th June and made no comment to the questions asked. However, you and your legal representative had prepared a written statement of some length and detail
It asserted that you acted under duress, making detailed and serious allegations against the prisoners. Hey? Bro, ela teve a audácia de dizer que foi coagida. Apesar de estar ali a fazer um falácio com grande entusiasmo e de participar no coito com grande vigor em várias posições, ela tem a audácia de dizer que foi coagida. Mas vamos ouvir o argumento. In effect, you accuse the prisoner of rape, aided and abetted by the second prisoner. Mas espera lá, ela admitiu que foi consensual e agora diz que ele abusou dela. Coagiu-a e abusou dela. Como é que estas duas coisas não coadunam uma com a outra? You've now made it clear that was a false allegation, supported with false details. It was one intended to avoid the consequences of your own criminal acts, and means that I must consider your other statements intended to minimise your culpability with considerable care. Uau, uma mulher que evita responsabilização. Eu nunca tinha ouvido falar disto. É a primeira vez que uma mulher faz algo, apercebe-se que fez porcaria, fez merda e que tenta evitar a responsabilização mentindo. É a primeira vez na história da humanidade. Juiz, perdoa porque ela não sabia o que fazia. Isto nunca acontecia. Nunca aconteceria na vida real. Isto é a primeira vez. Nunca ouvimos falar disso em toda a história da humanidade. You maintained that assertion at the hearing before the magistrates, but then pleaded guilty to the offence at the first hearing in the Crown Court. You will therefore receive the standard 25% reduction in sentence. Your advocate has confirmed that all you said at the police interview suggesting that you were under pressure, or believed that you were under pressure to engage in this sexual relationship, was untrue. He's also made it clear that all you said to the author of the pre-sentence report or to Dr. Fallon about pressure on the day was untrue. In short, all suggestions recorded at any stage that what occurred in that cell occurred because of any pressure were not true. Estava a mentir. Olha que espanto. The Sentencing Council has not issued a guideline for this offence, and therefore I follow the overarching principles. I also take account of passages from the Equal Treatment Bench Book to which I've been referred. There's a clear distinction from other cases where lengthy sentences have been upheld, in that your compromised position came to light before it could be used to put pressure on you to reveal security information or bring in contraband, although you had made yourself vulnerable to such pressures. I have to assess harm and culpability. To assist me to assess harm, I've considered the state. Então, basicamente, o que ele está aqui a dizer é que perdão, ele vai considerar um atenuante o facto de ela ter sido apanhada tão rápido. Vai considerar isso um atenuante porque ela não teve possibilidade de eles usarem as imagens como forma de extorquí-la, como forma de chantageá-la para trazerem contrabando ou outras coisas. E então isto será um atenuante. Embora ele tenha dito anteriormente que ela mentiu, que é perjúrio, né? sob juramento, ela mentiu, perjúrio, que é um agravante das acusações que ela já tem. Statements of prison staff, Marsha Silborne, Andrew Davey and Ian Blakeman. As the guideline makes clear, where the harm caused is greater than that intended, the sentence will normally be assessed by reference to the harm suffered by the victim. And I perceive the victim here as being the prison service. Harm includes not only that actually caused, but that which might foresee. To assist me to assess harm, I've considered the statements of prison staff, Marsha Silborne, Andrew Davey and Ian Blakeman.
As the guideline makes clear, where the harm caused is greater than that intended, the sentence will normally be assessed by reference to the harm suffered by the victim. And I perceive the victim here as being the prison service. There you go. Harm includes not only that actually caused, but that which might foreseeably be caused. Exatamente. At the time of the offence, you were distracted from your job and your radio and keys were at risk. That is, in itself, a risk. An inappropriate relationship, whether freely entered into or the result of manipulation by a prisoner, creates a significant risk to the good order of the prison and makes the prison officer vulnerable to coercion by the prisoner to disclose information or carry contraband. If other prisoners become aware, then that undermines the authority of the officer. Other prisoners may likewise seek to coerce the officer or suspect that prisoners are not being treated equally. Such relationships are utterly corrosive within the prisons, and any sharing of recordings within the prison will make matters even worse. The presence of female officers in the male prison estate is described by Ms. Silborn as invaluable. Why? The consequence of your behaviour becoming known within the prison has been that female officers at Wandsworth have been subject to abuse and harassment from prisoners. Female officers have reported being subject to sexual approaches and say that they have become seen as fair game. The consequence of the recording going viral, a result you did not intend, but which was certainly a consequence of your offence, has been that prison officers have faced heckling and harassment. They've been confronted with sexualised images, falsely suggesting that your conduct is typical. Children of your fellow female prison officers have been teased as to what their mothers do at work. It's inevitable that the damage for which you were responsible at Wandsworth has spread to some degree through the prison estate. It will impact on the reputation of the prison service, and with that the prospects of recruiting and retaining staff. Claro que sim. It causes anxiety amongst those close to vulnerable prisoners who worry more about the environment in which prisoners are held. That recording is still out there and will doubtless circulate indefinitely. Ah, sem dúvida. Uma vez que esteja na internet, continua na internet para sempre. Até porque ela tem outro tipo de imagem desse teor, não é? Porque ela sendo uma pessoa com uma conta no OnlyFriends e tem um programa de televisão em que ela participa com o marido e que dão 14 vargalhos à disposição dela e é swing e cascatas de fluidos à torta e à direita. Não me espanta, mas a verdade é que as pessoas têm que ter a noção que a internet não esquece. Uma vez na internet, há de estar sempre na internet. Alguém terá sempre aquilo. Sempre. Sempre, sempre, sempre. E ele, a partir do momento em que fez isso, não pensou nessas consequências. Quis entregar-se ao próprio prazer, quis se entregar à euforia do momento. E as consequências estão aqui. Os filhos das colegas sofrem bullying. As mulheres, as colegas, mulheres guardas prisionais estão a ser assediadas, que eu não percebo porque é que há mulheres em prisões masculinas. Eu simplesmente não consigo perceber. Não consigo perceber. Estão a ser assediadas porque estão a ser vistas como jogo justo, fair game. Eles abordam-nas como, ei, se aquela fez, há a possibilidade dessa também fazer. O que não é de todo rebuscado, porque os números de mulheres guardas prisionais e assistentes e enfermeiras que se engajam em relacionamentos com esses prisioneiros é assustador. É assustador. Alguns são apanhados, mas os números são avassaladores. Porque esses indivíduos, pensem assim, estão presos durante muito tempo. O que é que eles fazem? Treinam, porque têm que se manter em forma, porque há muita violência e tu não podes ser fraco e aparentar ser uma vítima. Leem muito, são mestres da manipulação. Tudo o que eles fazem é sentar e criar cenários e ler psicologia. Então eles são mestres da manipulação. E a maior parte dessas pessoas, como nós podemos ver pela cara desse Pokémon, são mulheres medíocres,
e chegam ali, naquele sítio em que é só testosterona e é só homens, elas passam de 3 para 9. Então a atenção que elas recebem são constantemente cortejadas e os métodos de manipulação que eles usam, tipo, elas não, a psique delas não está preparada para esse tipo de atenção, porque elas estão cá fora, aqui no mundo real, fora daquela bolha, são 2, mas chegam lá, são tratadas como 9 por indivíduos que estão em boa forma física, têm o jogo labial, para estarem ali a cantar sonetos à torta e à direita, e muitas delas caem, mas as ações têm consequências, e nesse caso, e geralmente as consequências vão para lá de nós, mas as pessoas geralmente não pensam nisso. A minha vida é minha, eu faço o que quero, mas está aqui. You are not responsible for the wider problems of prisons, but you have added to them. The level of harm is high, indeed very high. As to culpability, the starting point must be that during training, prison officers are taught about the need to maintain professional relationships with prisoners so that they are not open to abuse, misrepresentation or exploitation on either side. There you go. Dr. Koeman assessed you as intelligent and insightful. Okay. You can have had no doubt at all that any form of sexual relationship was completely forbidden and must have understood the harm that can flow from such a relationship. To Dr. Koeman, you acknowledged that you knew your actions were unprofessional, but said that you did not understand that you could face prosecution. To ensure there was the opportunity to offend, it would have been essential for you to be alone with the prisoners. This was the second sexual encounter with the prisoner on that day. To that extent, the offence was premeditated. Why did you breach that clear line? There can be no doubt about the challenging working environment, and I acknowledge that the prison inspector reported on a lack of support for inexperienced staff. But you now resile from any suggestion that you offended because of pressure. What you said to the author, and repeated as recently as your letter to me, was that you came to view the prisoner as your protector, a person who made you feel safe, and in that context you provided sexual services. But that is conceding to the very manipulation that your public office required you to resist. A clearer assessment comes, in my view, from Dr. Koeman, who observed that although you felt unsupported, you enjoyed the sense of power that came with your position. The prisoners doing as you asked, saying that you became grandiose and delusional, your mood high, and that you loved working there. You told him that you'd developed a close attachment to the prisoner, to the extent of wanting the relationship to continue after he was released. Claro. You said you loved him. So you never felt so safe in your life, and you, quotes, felt like a gangster, close quotes. You said that you did not believe that consequences existed for you. Qual é que é a infatuação, qual é que é o fascínio que as mulheres têm por essa vida de gangster, de querer terem o bad boy, o mauzão? Porque o marido dela, ela é casada com este, acho que ela é nigeriana, ascendência nigeriana, britânico, né? Nasceu no Reino Unido. Ele é um lutador de MMA, de artes marciais mistas, falhado obviamente, mas ele é um combatente de nível elevado em relação ao João da esquina, né? O average Joe. Ela está casada com este indivíduo que obviamente é feroz porque gosta de vê-la ser penetrada por outros machos. Mas qual é que é o fascínio que as mulheres têm por esse tipo de vida, meu? Eu não consigo entender. And did not think that you would be caught. Pois, não acredito que fosse. Looking back, you now say that he groomed you. Although you have accepted much of what you said about how this offence came about is untrue, I consider that I can rely on Dr. Koeman's conclusions, even though you did tell him of the filming, that you knew it was being recorded from the outset, but that you felt trapped and needed to go along with it. One of the matters from which you now resile.
I will not describe the detail of your difficult and, in some respects, traumatic upbringing, or your mental health issues up to 2019 and since your arrest, but I've read Dr. Koeman's reports carefully. He diagnosed a borderline personality disorder, which he regarded as severe. It is combined with ADHD and makes you highly impulsive and reckless, so that you tend to act without considering the consequences. Então, Sr. Juiz, ela tem esses problemas todos, déficit de atenção, borderline e outras condições, não vou chamar doenças, vou lhe chamar condições do foro psicológico, não é? Do foro psíquico, e vocês contratam esse tipo de pessoas? Então vocês são tão culpados como ela, porque vocês deveriam fazer esses testes a priori, antes da contratação. Não é depois de fazerem porcaria, depois de fazerem pupo, cagarem na mesa, é que vocês vêm fazer essas avaliações. Vocês também são culpados. You have a history of engaging in high-risk behaviour and of using sex as a means to feel positive emotions. His view is that you thrived on the fear and anxiety of the dangerous environment, your control over the prisoners, and the attention you received. He found that you knew full well that you were breaching your duties, saying that this merely enhanced your positive mood, and that you were almost intoxicated by engaging in high risk, such that the consequences of your actions were not consciously considered. Raramente são, mas isso é uma característica, como eu disse há bocado, nem é sequer dos adolescentes. É mesmo uma coisa adolescente, né? Infantil. É tu queres procurar aquela adrenalina. Mas isto com o avançar da idade, que esta pessoa já tem acho que 30 anos ou 30 e poucos, você já devia estar noutra fase da vida. Especialmente quando você tem uma criança, tem um filho, né? É o teu encargo, você tem responsabilidades. Você viveu em pelo menos 3 países a contar com a Inglaterra, né, com o Reino Unido. Isso aconteceu em Londres. Você já devia ter outra visão da vida. Você deveria estar mentalmente noutra fase da vida, não nesta de querer ainda procurar emoções. Mas é isso que acontece a esses liberaizinhos de meia tigela. É isto que lhes acontece. Estão sempre à procura da próxima dose de dopamina, do próximo thrill, da próxima aventura. Mas a vida não é um filme da Disney, meu. A vida não é um filme da Disney. Claro, tu podes fazer isso que tu quiseres, o tempo que tu quiseres, até as consequências chegarem. Porque quando as consequências chegam, depois ficam com uma cara como esta que está aqui. Reparem bem nas minhas qualidades de desenho. Ficam com uma cara assim, chamada cara de glúteos, né? Cara de rabo. Ficam com uma cara como esta. Porque tu, quando te engajas nesse tipo de atividades, quando tens esse tipo de mentalidade, tu nunca acreditas que serás apanhado. É como os ladrões. Eles nunca acreditam que vão ser apanhados. Ou como aqueles que traficam. Na cabeça deles, eu vou continuar nisto, eles nunca me vão apanhar, eu vou conseguir sair. Mas eu dizia isso várias vezes aos miúdos. Primeiramente, tu tens que estar disposto a cometer o crime, desde que estejas disposto a cumprir a pena. Esse é o número 1. Número 2, tu podes fugir 1000 vezes, eles só precisam de te apanhar uma vez. That's it. E é game over. Mas desde que estejas preparado para cumprir a pena, hey man, do what you do, man. Faz aquilo que fazes, mas está preparado para aceitar as consequências, porque é uma questão de tempo. It is clear that you remain responsible for your action, Claro. and that you knew where the boundary lay. Óbvio. You were certainly reckless, and by reason of your disorder, thrived on the situation you embraced. In considering culpability, I keep in mind this was not a brief lapse, but repeated behaviour. Sim. I find that your mental disorder was a significant factor leading to this offending. It provides an explanation as to how you came to go down that path. But for an intelligent and insightful person, I find your culpability was reduced significantly but not substantially. There you go. Aí está. But for the mental health diagnosis, the level of culpability would be high. I reduced that to medium.
I take as a starting point for sentence 24 months before considering issues of aggravation and mitigation. Ora bem, então a base em que ele vai começar a sentença é 24 meses, 2 anos de prisão efetiva. Esta é a base. E depois tem agravamentos e tem mitigações, ou seja, ainda há fatores que ele, a estes 24 meses, vai acrescentar que vão agravar ou diminuir esta sentença base dos 24 meses, 2 anos. I find the following aggravating factors that I have not already factored in. First, that I'm dealing with 3 offences over a period of at least some days. And second, that you made false allegations against the prisoner and the second prisoner in an attempt to avoid the consequences of your action. Ok. I've taken account of the consent to being filmed and the consequences of that already. I do not feel able to determine that your attempt to leave the country was a deliberate attempt to avoid justice. Como não, man? What you... Ela tentou claramente fugir. Claramente. Anyway. Vamos continuar a ouvir. There is significant mitigation, and I take account of all that I have read about you. You were of effective previous good character, although that must be of limited effect when it was that good character that enabled you to find work in this public office. I've read the letters that you and your husband have written to me. I take into account your clear remorse. You feel deeply the shame and distress that you have brought on your husband and family. Tá, mas espera lá. O corno manso sabia dessa situação e agora, por cima disso, ainda vem fazer um apelo a dizer não, a minha mulher é uma boa mulher. Por favor, senhor doutor juiz, honorável, your highness, estimado. Por favor, perdoa, porque ela não sabia o que estava a fazer. Ela é uma boa mulher. Depois de tu teres visto aquelas imagens... Man, get the French. There is a background of trauma set out by Dr. Koeman and in the pre-sentence report that ranks as mitigation separate from its effect on culpability. I must also have particular concern for your now 7-year-old child. Although in your absence your child will be well cared for by her father and grandmother, you have been the primary carer, and any separation will have adverse consequences. Finally, I take account of the fact that given your past work, your notoriety, and your health issues, prison will be hard on you, and that prisons, including female prisons, are full at this time, and their resources, including mental health resources, stretched. You're fortunate to have the support of your husband and family. This offending clearly crosses the custody threshold, as your advocate accepts. Balancing the aggravating and mitigating factors, I find that had there been a trial, the appropriate sentence would have been 20 months. I reduce that by 25% because of your guilty plea to reach the figure of 15 months. I must now consider whether that sentence can be suspended. The Sentencing Council guideline identifies a number of factors, but they do not carry equal weight. The factor favouring an immediate prison term is that appropriate punishment can only be achieved by immediate custody. This was considered in the Queen and Hibbs, a case concerning an inappropriate but not sexual relationship between a prison nurse and a prisoner. That authority confirms that only in exceptional circumstances can an immediate prison sentence be avoided for offences of this sort. Enfermeira, gente. That is because of the need for a strong deterrent element. Your offence, for the reasons I've set out, was much more serious than that of Hibbs. Yeah. The factors favouring suspension are the prospects you have of rehabilitation, there being a low risk of reoffending, and your personal mitigation, including your mental health. Most powerful. Então dos fatores de mitigação é o facto de ela ter problemas psicológicos. Ela não estava bem da cabeça, é uma pessoa instável, por isso isto...
Vamos usar isso para mitigar a sentença, para reduzir a sentença. Isto é notável, meu. Is the harmful effect on your child. É verdade. I've considered guidance in the Equal Treatment Bench Book, and the pre-sentence report rightly highlights the importance, where practicable, of diverting women and mothers from custody unless it cannot be avoided. My principal concern here is for your child, although that is balanced by my concern for the consequences for the children of your fellow officers. Ora bem, ora bem. Your conduct and the harm caused was immensely serious. Even allowing for all the mitigation, I have weighed the need for the strong deterrent element of an immediate sentence against the factors that might lean towards suspension, and concluded that immediate custody is necessary, albeit shorter than it could otherwise have been. Linda de Souza Abreu, stand up. Ora bem, vamos ler a sentença agora. The sentence on you is one of 15 months imprisonment. 15 meses de prisão. 1 ano e 3 meses de prisão. Vamos ver se é pena efetiva, ou seja, ela vai imediatamente para a cadeia e ficará ver o sol nascer quadrado, ou se vai cumprir pena suspensa, ou seja, em liberdade, mas se puser o pé em ramo verde, vai imediatamente para a cadeia, ou se vai ficar em prisão domiciliária com uma pulseira e tem certos parâmetros que não pode infringir. Vamos ver. That you will serve half in custody unless the prison authorities decide to release you earlier. A dessa sentença vai cumprir metade. Ok. The remainder you will serve on license. You've been subject to a qualifying curfew for 190 days, and that entitles you to a credit of 95 days against that sentence. There are no financial orders I can make save to record that the surcharge provisions set by Parliament apply. I direct payment in 28 days and make a collection order. Copies of the pre-sentence report and psychiatric reports will accompany you into custody. I shall ask the Isleworth liaison practitioner to liaise with the prison in-reach team. You may now go with the officer. E essa é a história da nossa amiga Linda de Souza Abreu, a guarda prisional brasileira que se envolveu em atividades de cariz sexual, romântico-afetivo com um prisioneiro porque se sentia protegida ou porque se sentia coagida. Eu não sei qual das versões é que vocês querem assimilar como sendo a verdade, mas o facto é que ela, de livre vontade, engajou-se no coito com o prisioneiro, fez um oralzinho, depois várias posições foram praticadas, enquanto eles coitavam com violência e vigor. Ela parecia estar muito satisfeita e a desfrutar muito do momento, enquanto o outro filmava e consumia Mary Jane, marihuana. E aqui está a sentença. Ela basicamente vai estar metade da sentença lá dentro e metade cá fora, não vai pagar nenhuma multa e a vida segue. E a Linda de Souza Abreu, em menos de 7 meses aproximadamente, 8, está aqui fora, tem que se portar bem, não pode pôr o pé em ramo verde e a vida continua. A minha questão é, se fosse um indivíduo masculino a fazer isso com uma mulher, qual é que seria a sentença? E é daquelas coisas que nós sabemos que existem 2 pesos e 2 medidas pela forma como somos julgados. Os homens são julgados de uma forma, as mulheres são julgadas de forma diferente. E eu não tenho nada contra a rapariga em si, contra a moça, mas nós temos que começar a punir severamente esse tipo de pessoas que estão em cargos de autoridade, como os guardas prisionais, como polícias, figuras de autoridade que estão em posição de fazer a tua vida extremamente difícil.
porque tu infringiste as leis da sociedade e tens que pagar. Essas pessoas têm que ser julgadas de forma ainda mais severa para servir como exemplo, porque elas estão abrangidas por um escrutínio maior, um código de moral mais elevado, por causa da posição que eles têm dentro da sociedade. Então, esta conversa de tinha problemas psicológicos e não sei o quê, eu não papo esta conversa. Seja homem, seja mulher, você infringiu, pôs o pé em ramo verde, tem que ser punido com severidade. Com severidade. Para o próximo teu colega ver aquilo e pensar, eu não quero que aquilo me aconteça. Eu não quero que aquilo me aconteça, é melhor eu guardar a minha pilinha dentro das calças, é melhor eu agarrar aqui o meu pipi e não começar a distribuir aos prisioneiros e fazer aqui falácios à torta e à direita. Não. Não. Temos que ser sérios e começar a castigar. Temos que castigar severamente essas pessoas. Porque senão, daqui a nada vamos ter o pessoal lá. Já que lá dentro tens 3 refeições e não fazes muito, daqui a um bocado, então é uma alegria, meu. Tens 3 refeições, não fazes nada, basicamente. Ainda por cima tens lá guardas prisionais que querem praticar o coito contigo. E sai-me a vida está difícil aqui fora. Eu vou lá para dentro, comida, roupa lavada, cama. Ainda por cima mulheres querem praticar o sexo comigo. Bro, estou dentro, vamos embora. Então nós temos que parar isso absolutamente, até porque o juiz descreveu bem, disse que o que é que se estava a passar. Por causa das ações dela, as outras guardas sofreram represálias e os filhos. E é isto que acontece, as nossas ações têm sempre consequências para lá de nós, para aqueles que estão à nossa volta, e é importante mantermos isso em mente. Honoráveis, esta foi a live stream da Late Night. Obrigado por me terem feito companhia. Partilhem o vídeo, curtam o vídeo, subscrevam o canal e nós vemos-nos no próximo. Digam o que é que acham da situação da nossa amiga linda.